Olá meninos e meninas, eu sou Márcia Lieta e hoje aqui com uma dica para vocês. Hoje vou falar um pouquinho de microagulhamento, erradamente chamado de derma roller, né? Derma roller é o equipamento, o aparelhinho patenteado com esse nome. Mas há algumas controvérsias quanto ao microagulhamento para esteticista. E como nós não temos uma regulamentação, nossa profissão não é regulamentada ainda, não existe nada que nos proíba de usar de fazer o microagulhamento. E existem várias gramaturas, né? Vários tamanhos de agulha que vão fazer penetrações diferentes do princípio ativo na pele. E a maioria dos cursos, as professoras, né, falam que a esteticista só pode usar até 0,5. Porém, não está escrito em lugar nenhum isso. E trabalhos também foram feitos, já comprovando que a agulha não entra toda na pele. Então, por exemplo, um derma roller de 1 milímetro vai penetrar 0,7 milímetros apenas. Isso é trabalho comprovado. Então, de 0,5 vai penetrar 0,2, 0,3 e assim por diante. Então, temos o nosso... tem aqui um fechadinho, mas que eu não vou abrir. Ele está novinho. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. Então, o tamanho deles vão de 0,5, né, até 2 milímetros. E tem o número de agulhas que vão de 72 agulhas até 1080 agulhas. Normalmente usamos mais de 540 agulhas. Embora que quanto menor o número de agulha, mais profundo é a técnica. Então, para áreas, por exemplo, do sulco nasogeniano, para a área periorbicular dos olhos, seria indicado o de menos agulha, até porque ele faz um contorno melhor, a gente trabalha a ruga melhor, né? Então o derma roller eu vou abrir porque esse aqui já é aberto. Ele tem que ser, gente, ele tem que ter o número da Anvisa, né? O MS da Anvisa, porque há muitos no mercado, hoje na internet tem vários, e tem alguns que não são confiáveis. Pode vir aparelhos que não são estéreis e provocar algum dano na pele do nosso cliente. Não é isso que nós queremos. Então vamos usar a coisa com segurança. É um aparelho de uso único, descartável, né? Tem também professores que que ensinam como esterilizar. Isso não é esterilizável, porque esse plástico que envolve as agulhas não pode ter água fervendo, não pode ir no micro-ondas, senão ele vai desfazer. E outra coisa também é que depois de um uso, as agulhas ficam com a ponta um pouco rompida. Então, se você for fazer a mesma técnica com o mesmo aparelho de novo, você não vai ter o mesmo efeito que você teve da primeira vez, tá? Outra coisa, a posição. A posição é muito importante. Tem um lugar próprio para a gente colocar o dedo para fazer a pressão correta. Não pode se usar o derma roller assim com a mão solta. Não, tem que ser uma coisa firme, leve, mas firme, com a pressão adequada. Claro que aí para isso vai ter que fazer um curso, né? Para que a pessoa saiba o que está fazendo. Mas é só uma dica que eu estou dando aqui para vocês. E outra coisa é o sentido, né, da aplicação. Vamos pegar aqui nosso clientezinho. Então, o sentido, tira, faz um mais, tira, faz um X, tira. Cada vez que for mudar de direção, tem que levantar o aparelho para não arranhar, senão arranha essa cliente, né? Então, o número de passadas, o número de vezes, isso vai depender do que vocês querem.
Não tem que ter aquele sangramento absurdo, né? Até porque hoje o nosso cliente, ele não pode parar a vida, né, social, ele tem que trabalhar. Então, o microagulhamento feito com uma pressão adequada vai ter um efeito, sim, efetivo, e vai estar penetrando esse princípio ativo que vai de 40 a 500 vezes maior a penetração de um princípio ativo através do roller. Então, fazemos um X e fazemos um mais. E pegar, gente, pega uma M-face, faz nela toda, né? Para poder fazer com a mesma pressão em todos os lugares. Então, para ficar com a mesma coloração. Porque se você faz um lado de um jeito, o outro do outro, tem que usar a mesma pressão sempre em todas as direções que vocês forem fazer, porque senão vai dar diferença. Um pedaço, né, um local vai ficar mais com hiperemia do que o outro, por exemplo. Então vai penetrar mais no princípio ativo num pedaço do que no outro. Então vai ter resultado mais num pedaço do que no outro. Então procurar fazer a técnica toda com muita calma, com muita cautela, em todos os lugares, nas mesmas direções e pressão. Claro que quando a gente chega no nariz, a gente não coloca a mesma pressão que a gente colocaria no mento, por exemplo. O mento é um lugar que a gente trabalha com uma pressão maior para que tenha uma melhor penetração e retraia, né, essa pele, melhorando essa flacidez. Então é isso, gente. Hoje a dica é essa. E voltando, nós podemos usar. Então, teoricamente, nós poderíamos usar o roller de qualquer tamanho. Mas aí cabe a nós termos o bom senso, né, como esteticista, de usar o que nós achamos que vai ser adequado, que vai nos dar um resultado efetivo, porém que não vai passar do nosso limite, podendo ter uma agressão maior nessa pele, trazendo complicações futuras, tá bom? Então, por hoje é só e muito obrigada.